Então, a radiação solar é uma faixa de luz que vai ser compreendida entre o ultravioleta, a luz visível e o infravermelho. E dessa radiação solar, 10% vai ser composto por radiação ultravioleta, 40% por luz visível e 50% para o infravermelho. Bom, mas a radiação ultravioleta, ela é uma velha conhecida nossa, né? E ela vai ser a responsável pelo maior efeito biológico, a grande causadora da maioria dos danos decorrentes do Sol. Ela pode ser dividida em 3 tipos: o ultravioleta A, o ultravioleta B e o ultravioleta C. A radiação que chega até a gente é a radiação ultravioleta A e B. A radiação C, ela não chega a invadir a atmosfera terrestre, então ela não chega a ter repercussões sobre a pele. Alguns fatores ambientais, eles vão influenciar a quantidade de radiação ultravioleta que a gente vai receber. Então, vai ser variada de acordo com a espessura da camada de ozônio, de acordo com a altitude. Então, se a gente encontra-se em altitudes mais altas, a gente tem uma camada de atmosfera mais fina e com isso a gente recebe mais radiação ultravioleta. Vai variar também de acordo com a hora do dia e a estação do ano. Então, naqueles momentos em que o Sol ele está mais alto no céu, a gente vai ter um índice maior de radiação ultravioleta. Assim como também nas estações como o verão, a gente também vai ter níveis mais elevados de radiação ultravioleta. A presença das nuvens, ela pode diminuir um pouco a passagem dessas radiações, mas isso vai variar de acordo com a espessura da nuvem. Então, se a gente tem uma nuvem muito condensada, num dia muito chuvoso, um pouco dessa radiação vai ser barrada por essa nuvem. Mas se a gente tem nuvens finas, então muito pouco da radiação vai ser bloqueado pelas nuvens. A presença de aerosóis, que aí nesse caso aqui entram os ambientes muito poluídos, então se a gente está numa região com muita poluição, com muita partícula de poeira no ar, você pode ter também um pouco de dispersão dessa radiação ultravioleta e também o índice de reflexão da superfície. Então, aqui é importante a gente ter um alerta, né, para as regiões, por exemplo, como áreas de neve. Então, quando a gente viaja para algum local de região de neve, onde a gente tem uma chance de refletir até 90% dessa radiação, a gente tem que lembrar de usar o filtro solar e de usar também o óculos para fazer essa proteção. Eu trouxe esse gráfico, né, que traz a dimensão do nosso país, do Brasil, e aí com a respectiva incidência de radiação ultravioleta por região. E aí vocês podem observar que na região norte e região nordeste é onde a gente vai ter níveis altos e níveis extremos de radiação ultravioleta. E isso praticamente ao longo do ano inteiro. Então, daí a importância da gente ter esse conhecimento sobre a fotoproteção, né, e de adotar essa medida como uma rotina diária, né, ao longo de todo o ano. Aqui é uma escala de radiação ultravioleta para que vocês possam compreender. Então, região norte e região nordeste, ela vai estar aqui no nível muito alto e no nível extremo de radiação ultravioleta. Então, é obrigatório que a gente faça o uso de filtro solar, que a gente utilize camiseta, chapéu, óculos, enfim, todos os artigos que a gente puder utilizar para bloquear a radiação e procurar também regiões de sombra, né, naqueles horários de maior incidência, que é perto do meio-dia. Então, procurar também evitar a exposição direta ao sol. Aqui, reforçando isso que eu já falei em relação ao risco, de acordo com a intensidade da radiação ultravioleta. E lembrar que não só o sol ele vai fornecer essa fonte de luz. Então, no nosso dia a dia, a gente também se expõe a outras fontes de luz, como as lâmpadas halógenas, como as telas, né, as telas de TV, computador, celular, o tablet. Enfim, eles também vão estar emitindo principalmente radiação infravermelho. As lâmpadas, elas vão estar também emitindo muita luz visível. E um alerta importante aqui eu trago em relação às câmaras de bronzeamento. Então, aqui no Brasil, a Anvisa ela não permite, né, a utilização das câmaras de bronzeamento artificial, embora, se você for buscar, você vai encontrar, né, em algumas regiões, esse serviço disponível para a comunidade, e essas câmaras, elas emitem radiação ultravioleta A, que vai ser responsável pelo fotoenvelhecimento e pelo câncer de pele. Então, é um tipo de serviço totalmente contraindicado, não deve ser utilizado pela população. Bom, e o que é que essa radiação ela vai causar, né? Então, quais são os efeitos dessa radiação na pele?
Então, a radiação ela vai promover efeitos imediatos e efeitos tardios. Dentre os efeitos imediatos, a gente pode observar a vermelhidão, né, que é o eritema, aumento da temperatura da pele, um espessamento dessa pele, uma pigmentação tanto imediata como tardia, que vai gerar o bronzeamento, e a produção da vitamina D, que é um fator positivo. Como efeito tardio, a gente vai ter o fotoenvelhecimento e o câncer cutâneo. Então, participando desse efeito tardio, principalmente a ultravioleta A, e participando dos efeitos imediatos, principalmente a ultravioleta B. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar também é que a ação dessa radiação sobre a nossa pele, ela também vai variar de acordo com o fototipo. Ou seja, se eu sou um indivíduo muito branquinho, de olho claro, né, que eu tenho sarda, um cabelo ruivo, fototipo 1 e 2, que a gente chama, vai ter uma chance maior de sofrer com essa radiação ultravioleta. Já os pacientes que apresentam um fototipo mais alto, pela presença da melanina, eles acabam sendo mais protegidos dessa radiação. Mas não que eles também não vão sofrer o efeito a longo prazo, mas vão ser mais protegidos do que um indivíduo que tem uma pele clara, um olho claro. Bom, e agora entrando devidamente no nosso tema, né, que é a fotoproteção, então, em que consiste a fotoproteção? Consiste num conjunto de medidas que vão ser direcionadas a reduzir a exposição ao sol e prevenir o desenvolvimento do dano actínico, tanto agudo como crônico. E aí, essas medidas de fotoproteção, elas envolvem uma série de ações. Então, ela vai envolver a fotoeducação, ela vai envolver a fotoproteção tópica, a fotoproteção oral e a fotoproteção mecânica. Então, vamos ver o que é cada uma dessas coisas. Então, a fotoeducação. Esse termo ele foi inserido em 1988 e ele veio para introduzir um conceito básico de fotoproteção, enfatizando os efeitos tanto positivos como negativos da exposição solar. Então, são ações educacionais voltadas a grupos específicos. Então, grupos de crianças e adolescentes, grupos de adultos e grupos de trabalhadores externos. Envolve campanhas informativas seriadas e também ações em mídia social, sempre voltado para esse objetivo, né, de inserir esse conceito de fotoproteção e de estimular a população a adotar as medidas de fotoproteção no seu dia a dia. E a fotoproteção tópica? Então, essa é a mais conhecida de todos nós, né? Então, são produtos que vão ser aplicados sobre a pele. Eles são compostos por substâncias que vão interferir na radiação solar, reduzindo seus efeitos biológicos residuais. De que esse produto vai ser composto? Então, como é que ele vai ter esse poder? Então, os fotoprotetores, eles vão conter filtros ultravioleta. Esses filtros, eles podem ser de dois tipos. Filtros orgânicos, também conhecidos como filtros químicos, que são substâncias que vão ter a capacidade de absorver o fóton da radiação ultravioleta, promover uma alteração estrutural nessa molécula para impedir que ela cause o dano na pele, ou eles podem ser compostos por ativos inorgânicos, que são os filtros físicos, que na verdade eles têm uma origem mineral e eles vão promover uma reflexão dessa radiação ultravioleta. Então, para que a gente compreenda melhor essa diferença, então o filtro orgânico, ele vai ser captado na pele e por isso ele vai ter um maior potencial de sensibilização, então de causar alergias, com maior risco de absorção percutânea e uma menor fotoestabilidade. Já o protetor inorgânico, que é de origem mineral, ele vai ter um potencial menor de sensibilização porque ele vai ficar na superfície, como se ele formasse um filme, para que esse filme refletisse aquela radiação que está tendo contato com a pele. Tá? Porém, ele tem um aspecto negativo. Então, como ele forma essa película, normalmente ele deixa a pele com um aspecto mais brilhoso e também mais esbranquiçada. Então, tem uma cosmética não tão agradável. Aqui eu acho importante a gente compreender um pouco da legislação, no sentido de que os fotoprotetores, eles são compostos, né? A gente tem aproximadamente 33 substâncias químicas que são aprovadas pela Anvisa, então foram testadas, tem nível de segurança, tem nível de eficácia, foram aprovadas, e elas são classificadas como cosméticos grau 2 de risco. Então, o que é que isso significa? Significa que é um produto que é universalizado. Então, qualquer pessoa pode comprar o fotoprotetor, não necessariamente dependendo de uma receita médica. Então, você pode ter acesso diretamente na farmácia a um fotoprotetor tópico.
Outro dado importante é a gente lembrar da questão do veículo. Então, quando a gente vai escolher o filtro solar, a gente vai ter que escolher também um veículo adequado. Lembrando que se a gente opta por um veículo mais aquoso, né, mais em gel, eles não vão ter uma cobertura tão grande, não vão ser resistentes à água e vão precisar de maior reaplicação. Em compensação, se a gente utiliza um veículo mais cremoso, né, um veículo mais oleoso, a gente vai ter uma menor necessidade de reaplicação. Outro fato importante que eu trouxe para vocês hoje é em relação a essa associação do filtro solar e do repelente em uma mesma formulação. Então, se vocês forem buscar, vocês vão achar produtos disponíveis para compra com a associação tanto da substância química fotoprotetora como da substância química repelente, e não existe nenhum posicionamento da Anvisa em relação a isso. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que essa associação do DIT, por exemplo, que é um repelente bem conhecido, com os filtros, elas podem diminuir essa eficácia do filtro UV. Além disso, ela tem regras diferentes de aplicação. Então, se você, para um filtro solar, tem que aplicar em todas as áreas expostas, reaplicando a cada 2 horas, para um repelente, a gente não vai seguir essa orientação. Então, a gente vai ter as áreas específicas para aplicar, a gente tem um limite de aplicação diário. Então, o ideal é que a gente procure utilizar as substâncias de maneiras separadas e não na mesma composição. E aí, como é que eu vou fazer, né? Então, se eu estou num campo, estou numa área que eu sei que tem muito inseto, eu também preciso me proteger, né? Agora a gente está aqui com um índice aumentado de dengue, de chikungunya, então a gente também tem que fazer essa proteção. Então, primeiro, eu vou usar o protetor solar e, em seguida, depois de cerca de 10 a 15 minutos, né, eu vou aplicar o repelente. Outra coisa que eu acho importante é a gente saber o que é que tem que trazer esse rótulo de protetor solar. Então, o que eu vou buscar no rótulo do protetor solar quando eu vou comprar o meu protetor solar? Então, a Anvisa ela traz uma série de recomendações do que a gente vai ter que encontrar nesse filtro solar. Mas, de maneira resumida, a gente vai ter sempre que buscar o UVB, então, o fator de proteção, né, contra a ultravioleta B desse protetor, que deve ser pelo menos 30. O UVA desse protetor, que deve ser 1/3 do UVB. Então, se eu tenho um UVB de pelo menos 30, o meu UVA tem que ser de pelo menos 10. Eu tenho que procurar se ele é resistente à água, se ele é muito resistente à água, se ele não é resistente à água, porque aí eu sei, em relação à minha exposição, à minha sudorese, o tanto que eu vou precisar de aplicação. E aí a gente vai ver, em relação à quantidade do FPS, tanto de proteção que aquele produto vai me dar. Se ele vai estar me dando uma baixa proteção, eu vou ter um risco maior de queimadura. Se ele vai estar me dando uma alta proteção, né, eu vou estar mais seguro em relação à queimadura solar. Então, buscar sempre FPS mais altos, superiores a 30, e um PPD de pelo menos 1/3 desse FPS. Como eu vou escolher, então, esse fotoprotetor ideal? O que eu vou buscar como características para escolher esse meu fotoprotetor ideal? Primeiro, como eu já falei, o fator de proteção solar. Então, ele tem que ser acima de 30. Então, a gente sabe que quando a gente tem um fator de proteção acima de 30, a gente vai ter uma filtração muito maior dessa radiação ultravioleta. Então, a quantidade de ultravioleta que vai atingir a minha pele vai ser menor. Então, esse gráfico, ele mostra, se eu tenho um fator de proteção de, por exemplo, 15, eu vou ter ainda uma penetração de cerca de 7% dessa radiação. Se eu pulo para 30, eu reduzo para 3% de radiação ultravioleta que vai atingir a minha pele. A segunda característica que a gente vai utilizar é em relação ao UVA, ao fator de proteção para ultravioleta A. Então, como eu falei, ele tem que ser 1/3 do UVB. Então, eu vou ver lá o rótulo, se tem dizendo que o fator de proteção é 30, o meu fator de proteção UVA tem que estar descrito lá como 10, né, um PPD de 10. A terceira característica em relação a ser ou não resistente à água, então a gente sabe que o filtro solar, ele perde cerca de 50% da sua capacidade protetora quando entra em emissão. E aí a gente vai ter que escolher o protetor ideal, se eu quero para uma prática de atividade esportiva, para o lazer, para uma prática de atividade aquática, então eu tenho que buscar um protetor que me dê uma alta resistência à água.
O quarto item seria a cosmética, adequada para cada região corporal. Então, se eu quero um protetor para uso facial e eu tenho uma pele já oleosa, eu vou ter que buscar um filtro solar que se adeque mais à minha pele oleosa. Então, um filtro mais seco, né? Um filtro que contenha, por exemplo, partículas de sílica, que vai conseguir absorver um pouco da minha oleosidade. Mas se eu vou passar esse filtro solar na região de tronco, braço, então eu posso utilizar um veículo em emulsão, que aí eu consigo espalhar melhor sobre a superfície, mantendo uma fotoproteção adequada. Então, sempre também fazer essa associação da região que eu vou utilizar, né, e o veículo que eu vou escolher para o meu filtro solar. O quinto item seria economicamente viável, porque eu não posso também querer o melhor protetor mais caro se eu não vou ter condição de usar aquele protetor na quantidade ideal. Porque não adianta eu ter um protetor e usar uma quantidade muito pequena. Ele não vai conseguir alcançar aquela fotoproteção que ele está prometendo. Então, tem que ser economicamente viável. E como eu vou utilizar esse protetor solar? Então, isso são outras características super importantes. Então, muitas vezes, se você for observar, a gente vê o pessoal chegando na praia e na hora que chega, que senta, que vai começar a colocar o protetor solar, né, não coloca de maneira uniforme. Então, algumas dicas vão ser importantes para que vocês aprendam a utilizar o protetor solar da maneira correta e assim a gente consiga realmente garantir aquela proteção, né, que ele está oferecendo ali no rótulo. Então, o primeiro item seria a quantidade ideal de filtro solar. Então, isso sempre gera muita dúvida, né? A gente vê, às vezes, uma pontinha de protetor espalhando, ou então o paciente põe o protetor solar na mão, espalha na mão para depois passar no rosto. Então, o protetor ficou todo na mão, né? Não veio nada para o rosto. Então, vamos lá. Então, a gente vai utilizar essa regrinha da colher de chá para saber a quantidade que a gente vai utilizar. Por exemplo, para a região de braço e antebraço, eu vou necessitar de 1 colher de chá de filtro solar. E eu vou pegar aquela colher de chá e vou distribuir na região do braço e do antebraço. A região de coxa e perna, 2 colheres de chá. Região da frente e de trás, 2 colheres de chá para cada região. Então, aproximadamente, a gente vai utilizar, né, 10 colheres de chá para estar cobrindo toda essa área corporal. E essa aplicação? Que horas eu vou aplicar o meu protetor? Quando eu chego na praia? Não. Então, o ideal é que a gente consiga fazer essa aplicação 15 minutos antes da exposição à radiação solar, né? Então, o ideal é que a gente aplique antes de chegar à praia, pelo menos 15 minutos antes. Outro ponto importante é a necessidade da reaplicação. Então, às vezes a gente acha que passou uma vez e já vai estar protegido o dia inteiro ali, né, de exposição à energia solar. E não é assim. Então, os filtros solares, eles precisam de uma reaplicação a cada 2 horas. Então, se você está numa exposição solar lá já há mais de 2 horas, lembra de reaplicar o protetor solar. Porque a partir daquele momento você já não vai estar tendo aquela fotoproteção. Um outro item super importante também é a gente lembrar de reaplicar após o banho. Então, às vezes, passou o protetor solar, meia horinha, já estou mergulhando. Saí, não passei o protetor novamente. Tem que passar. Então, depois de um banho de mar, um banho de piscina, uma sudorese intensa, a gente tem que reaplicar o filtro solar também. Bom, e agora entrando nos outros itens, que são mais uma novidade, eu acredito, o fotoprotetor oral, ele é algo mais recente, o uso isolado ou combinado de diversos ativos que vão ter essa capacidade de minimizar os danos causados pela radiação solar na pele. O mecanismo de ação dessas substâncias é muito variado, mas a gente vai ter uma ação antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora. E aí, com isso, a gente consegue prevenir os danos biológicos gerados pelas doses suberitematógenicas, ou seja, uma dose abaixo de gerar o eritema, da radiação ultravioleta e, assim, a deteriorização também do tecido dérmico e epidérmico. Então, as principais substâncias que têm essa ação são as vitaminas C e E, alguns carotenoides, como beta-caroteno, astaxantina, polifenóis, como picnogenol, alguns probióticos, polipodiolecotones. Então, são uma série de substâncias que vão ter essa capacidade. Mas aí, nesse caso aqui, você vai precisar de uma avaliação de um dermatologista para que ele possa ver, se o fotoprotetor oral está indicado para você, e escolher junto com o paciente o melhor fotoprotetor oral.
Fotoproteção mecânica. Então, aqui é outro item super importante para que a gente adote, né, durante o nosso verão. Então, isso seria o uso de roupas e chapéus que contenham fotoproteção, né, que contenham a proteção UV, óculos de sol, sombras artificiais e naturais. E aqui é muito importante, gente, isso vai ser uma ferramenta de fotoproteção voltada para o nosso público infantil. Então, as crianças, em especial os menores de 6 meses, elas têm que usar, né, essa fotoproteção mecânica. Tem que utilizar toda a roupinha, chapeuzinho, para proteger da radiação ultravioleta. E os trabalhadores externos, então, pessoal que trabalha na praia, pessoal que trabalha no campo, além do filtro tópico, tem que utilizar essas roupas de fotoproteção, porque elas são duradouras, elas são eficazes, elas vão fazer uma fotoproteção uniforme. Então, é super importante que a gente também adote o uso da fotoproteção mecânica no dia a dia. E aí a gente sabe que existem roupas que vão proteger mais e roupas que vão proteger menos. E aí vai depender tanto da coloração, quanto mais escura for a cor da roupa, maior vai ser a fotoproteção. Vai depender da trama, então se ela tem um tecido de trama muito firme, muito apertada, né, você vai conseguir bloquear mais essa radiação ultravioleta. Vai depender se está seca ou molhada. Então, uma roupa molhada, ela já protege menos da radiação ultravioleta. E vai depender também da lavagem. Então, no início, a roupa ainda está bem apertadinha, né? Ela vai ter uma fotoproteção maior. À medida que ela vai esgaçando, ela vai perdendo também a fotoproteção. E aí, o ideal é a gente buscar também, como a gente tem hoje em dia as roupas, né, com o fator de proteção, que é o FPU na roupa, vem já ali determinado se é um FPU de 30, de 50. Então, buscar sempre, de preferência, acima de 20, porque aí a gente vai ter uma proteção muito boa, excelente. Bom, reforçando alguns itens em relação à fotoproteção da infância, né, para essa população específica. Então, esses pacientes, eles têm características específicas da pele que tornam eles mais vulneráveis à queimadura solar, aos danos da radiação ultravioleta. Por quê? Porque possuem uma limitada produção da melanina, possuem um extrato córneo ainda muito fino, muito imaturo, né? E aí a queimadura solar, ela vai ser também super importante, porque ela vai ter esse papel no surgimento posterior de um melanoma. Então, está comprovado que aquelas crianças que sofrem muitas queimaduras solares durante a infância, elas podem ter uma incidência aumentada de melanoma no futuro. Então, a gente precisa proteger as nossas crianças da radiação ultravioleta. E aí, nesse caso, a gente vai seguir, né, a recomendação da Academia Americana de Pediatria, é que se a criança é menor de 6 meses, o ideal é que ela não se exponha, né, à radiação ultravioleta. Tá? Mas se for se expor, aí a gente vai ter que utilizar a fotoproteção mecânica. Então, o chapéu, a camisa, a calça, o V, enfim, toda a fotoproteção mecânica e buscar uma região também de guarda-sol, uma área de sombra. Se as crianças são acima de 6 meses, aí a gente já pode começar o uso, né, do fotoprotetor tópico e associado também à fotoproteção mecânica. E qual protetor solar eu vou escolher para usar, né, na minha filha, no meu filho, no meu bebê? Um filtro orgânico ou um filtro inorgânico? Então, aqui é importante. Então, o ideal é que a gente escolha os filtros inorgânicos para uso nas crianças. E aí, assim, de uma forma popular, vai ser aquele filtro solar infantil. Né? Vai estar explicitado lá no rótulozinho que ele é infantil. Por quê? Os infantis, eles são compostos por filtros inorgânicos. Então, vai ser aquele filtro solar que tem um menor risco de causar uma alergia, mas é super estável. Em contrapartida, é aquele filtro solar que fica branco, que fica brilhoso, que os adultos, em geral, eles não gostam por conta da cosmética, mas que é o ideal para a criança. E na criança, a gente também tem a questão da regrinha da colher de chá, né, para entender a quantidade que a gente vai passar em cada região, e aí aqui diminui um pouco em relação ao adulto. Então, lembra que no adulto, para braço e antebraço, era 1 colher de chá? Então, na criança, a gente vai usar meia colher de chá para braço e antebraço, 1 colherinha de chá para coxa e perna, e meia colherinha de chá para a região de rosto, cabeça e pescoço, e 1 colher de chá para tronco anterior, 1 colher de chá para tronco posterior. Tá? Então, aplicar bastante filtro solar. Bom, vamos resumir. Então, na infância, eu vou dar preferência aos filtros inorgânicos, que vão ser aqueles que vão ter, né, no rótulo lá o infantil, fator de proteção acima de 30,
tem que ser resistente à água, porque a criança mergulha, a criança nada, a criança está o tempo inteiro se expondo ali à água. Precisa aplicar 30 minutos antes da exposição, reaplicar a cada 30 minutos na criança. Tá? Então, aqui a gente diminui aquele intervalo de 2 horas. E reaplicar após banho, sudorese intensa. Um outro grupo específico é em relação à gestação. Então, a gente sabe que a proteção solar ela deve ser devidamente orientada durante a gestação, devido a um risco de desenvolvimento de melasma e outras doenças, né, de manchas na pele. Além disso, a gente tem que recomendar o uso de proteção mecânica, então, roupa, chapéu, óculos, durante todo o período da gestação. De acordo com a Anvisa, todos os protetores estão liberados, né, para o uso na gestação. E aí, o único adendo que a gente dá é para evitar aqueles protetores que apresentam nanopartículas. Então, um protetor que tem partículas de alguma outra substância a mais, esse protetor de ação antioxidante, protetor com ação despigmentante. Então, esses protetores que têm uma característica a mais, esses devem ser evitados para a gestação, tá? E sempre com FPS superior a 30. Bom, para resumir, né, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai trazer as orientações gerais dessa fotoproteção. O que é que eu tenho que fazer? Eu devo evitar a exposição ao sol no período entre as 10 e as 15 horas, né, que vai ser aquele período em que o sol vai estar mais alto e vai ter um índice maior de radiação ultravioleta. Tenho que procurar utilizar as roupas, né, então roupa, chapéu, tudo que possa bloquear um pouco dessa radiação ultravioleta. Lembrar do uso do óculos de sol, então a gente precisa também fazer essa proteção ocular para evitar o dano actínico nos olhos. Né? Procurar utilizar as sombras naturais, então as coberturas de árvores, ou as sombras artificiais, os guarda-sóis, coberturas, enfim. Buscar essa sombra naquele período de maior incidência da radiação. Lembrar de usar corretamente o protetor solar, então aplicar 15 minutos antes, reaplicar a cada 2 horas, reaplicar após banho, após sudorese intensa, tá? Buscar sempre comprar um filtro solar que tenha pelo menos um fator de proteção UVB de 30 e um PPD de 1/3, né, que é o fator de proteção UVA. E de preferência resistente à água, né? E aplicar 15 minutos antes, reaplicar a cada 2 horas, como eu já falei. Então, seguindo essa regrinha básica da fotoproteção, a gente vai conseguir diminuir muito, né, o dano solar sobre a nossa pele e, consequentemente, diminuir bastante a incidência do câncer de pele, que ainda é muito alta na nossa população. Então, vamos trabalhar para essa conscientização, para que no futuro a gente tenha um índice muito menor de câncer de pele entre toda a população. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Então, lembrando aqui os encartes do Dezembro Laranja, que é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, esse verão pede um cuidado a mais. Né? O dermatologista ele vai ser sempre um aliado nesse Dezembro Laranja, mas também ao longo do ano inteiro. A gente vai estar trabalhando nesse sentido de prevenção e de promoção de saúde e também de tratamento das lesões. Né? Não deixe a desinformação atrapalhar a sua prevenção, então procure sempre se informar, esteja atento a todas a mídia digital que está sempre promovendo essa conscientização. E verão sem proteção não dá, né? Então a gente vai curtir o verão, mas vai se proteger também dessa radiação. Então era isso e obrigada a todos por esse momento. Obrigado, doutora Rafaela. Eu tenho um comentário a fazer aqui do Dr. Everson e uma pergunta também. Ele pergunta, doutora Rafaela, ele parabeniza pelo esclarecimento acerca do tema de fotoproteção, que é pertinente em relação à vivência atual da campanha do Dezembro Laranja, campanha de prevenção contra o câncer de pele, e gostaria de saber como o indivíduo vai escolher o seu protetor solar no balcão de farmácia ou no supermercado. Então, agradeço, né, pelas palavras. Então, assim, você vai no balcão da farmácia, vai em busca de um filtro solar. Então, o que é que a gente tem que reforçar? Primeiro, a questão do fator de proteção UVB. Então, tem que ser de pelo menos 30. Então, não adianta eu comprar um filtro solar 15, porque isso não vai estar me protegendo de maneira adequada.
Então, eu tenho que buscar pelo menos 30 ou mais, 30, 50, 90, né? Mas aí um FPS de pelo menos 30. E aí eu tenho que buscar também lá, observar no rótulo, se tem escrito que também protege contra UVA, e não só UVB. Então, o rótulo vai vir proteção contra UVB, proteção contra UVA. E essa UVA vai estar escrito lá um númerozinho, então a gente tem que ter de pelo menos 1/3 do meu UVB. Tá? Se eu tenho um UVB de 30, o meu UVA vai ter que estar escrito lá de pelo menos 10. Tá certo? Além disso, eu vou buscar lá no rótulo também se é ou não resistente à água, que é um outro dado importante. E se eu estou comprando para criança, eu vou buscar um produto infantil ou kids. Então, vai estar escrito no rótulo produto infantil, produto kids, então eu posso utilizar na criança. Se é adulto, né, então eu vou dar preferência. Região de rosto, eu posso optar por um protetor gel aquoso, um protetor em emulsão, então um protetor que tenha uma textura melhor. Se é para a região corporal, eu vou buscar os protetores que têm um volume maior, tá? Muitas vezes eles vão vir escritos como opção corporal, mas se não, a gente vai buscar um protetor de volume maior, com FPS de pelo menos 30, tá? E aí pode ser em emulsão, pode ser em creme, né? Um veículo fácil de espalhar pela pele. Uma dúvida minha, doutora Rafaela, existe diferença na eficácia de um fator de proteção, de um protetor solar, seja ele aerosol ou creme? Existe sim diferença. Então, o veículo em creme, a gente consegue formar uma película mais uniforme na superfície. Então, em geral, você vai conseguir uma proteção solar mais uniforme. O veículo em aerosol, ele é super prático, né, para o uso no dia a dia. Porém, o que a gente observa? Na hora que você aciona ali o aerosol, você não acaba recebendo menos do produto ativo e com isso você não vai ter aquela proteção 100% uniforme. Então, às vezes acontece na praia, eu já vi algumas situações em que a gente aplica lá o aerosol, mas não espalha de maneira uniforme. Então, quando chega no fim do dia, a pessoa fica com riscos, né, mais vermelhos ali ao longo da superfície. Então, se vai optar por um veículo em aerosol ou em espuma, lembrar de espalhar a substância de maneira uniforme em toda a área que você está aplicando. Então, o creme ou a emulsão, como você está vendo ali, é mais fácil de você fazer uma aplicação mais uniforme sobre a pele. Doutora Anderson, tem outra pergunta aqui. Protetor solar acima de 30 é tudo igual? Quando devo usar de protetor de maior fator? Então, isso vem naquela regrinha que a gente falou, né? Eu mostrei um gráfico em que ele mostra que a partir de 30 existe uma diferença, porém essa diferença é mínima. Essa diferença ela não é significativa. Se um fator de proteção 30, ele vai me dar uma proteção de 93%, mas ele vai refletir apenas 6%, se eu migrar para um fator de proteção 50, por exemplo, eu vou ter uma proteção de 96% e uma reflexão, né, uma absorção, na verdade, de 3%. Então, eu tenho um ganho, eu vou ter um fator de proteção um pouquinho a mais, mas clinicamente isso não é tão importante. Então, é mais importante que você utilize um fator de proteção acima de 30, tá? Bom, se você tem um problema na pele, uma doença específica em que esses 3% pode fazer a diferença, aí eu vou investir no filtro solar com fator de proteção a mais. Tá? Porque aí eu vou estar evitando o máximo possível de radiação que vai ser absorvida na minha pele. Ok, então, muito obrigado, doutora Rafaela. Agradeço pela excelente explanação. E muito importante essa questão da campanha do Dezembro Laranja, assim como todos os outros meses, né, que nós temos representando cada um mês. Bastante importante e interessante essa reflexão também sobre o câncer de pele. Parabéns mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, né? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço e agradeço pela oportunidade de estar levando conhecimento e educação em saúde para toda a população. Obrigada.